Nesse vídeo eu vou ensinar como programar o famoso jogo do dinossauro do Chrome e... Nesse vídeo vamos dar início à primeira parte da criação do game Dino Runner versão Shooter. Se você está aqui pelo meu vídeo do pulo, maravilha. Mas se você chegou aqui de outra forma e não sabe do que eu estou falando, eu vou explicar. Semana passada eu lancei um tutorial ensinando a implementar pulo em jogos. E no fim desse tutorial, disse que faria um jogo do dinossauro do Google para aplicar o pulo. Antes de prosseguir com esse vídeo, eu recomendo fortemente você assistir o tutorial. Tá bem legal e economiza nosso tempo aqui tendo que reexplicar tudo de novo. Eu também achei que seria legal adicionar algo a mais no jogo, então inserir a mecânica da arma. Bom, vamos lá. Para começar, só criar o projeto 2D padrão do Unity, Aspect 10x9 e trocar a cor de fundo da câmera para cor branca. Aqui nas pastas do projeto é importante manter organizado, então vamos criar algumas pastas, Scripts e Resources, e aqui dentro do Resource mais duas, Sprites e Animations. Vamos agora importar todos os sprites dentro da pasta Sprites. Esses sprites estão disponíveis no link aí na descrição, é só acessar e baixar. Para manter os sprites com aspecto pixelado, vamos selecionar todos e colocar a opção Filter Mode para Point. Vamos iniciar a implementação pelo dinossauro. Primeiro, nós temos que subdividir o sprite em cada animação, para usar separadamente. Vamos clicar no sprite Run Die Jump e selecionar a opção múltiplo, depois clicar em Sprite Editor, que vai abrir a janela para editar. Essa imagem já foi montada dividindo os frames em 5 colunas e uma linha, então basta selecionar aqui a opção Grid Cell by Count e colocar 5 colunas e deixar uma linha. Depois clicar em Slice, que ele subdividiu o sprite corretamente. Expandindo o sprite agora subdividido, só selecionar o primeiro frame, que é o dinossauro parado, arrastar para a cena e alterar o nome para Dino. Se você for aqui na aba Game, vai notar que a câmera está um pouco distante do cenário, então vamos aqui no componente da câmera e diminuir o size para 2.5. Vamos mover o Dino para a posição que ele vai permanecer durante o gameplay. Não precisa ser exatamente a mesma posição que a minha, isso não vai influenciar em nada o funcionamento. Vamos criar o script do Dino, adicionar no GameObject e começar a codificar. Nós iremos começar pelo pulo, que é praticamente a mecânica principal desse jogo. Como eu disse no início desse vídeo, eu vou usar a implementação do pulo do tutorial de pulo. De qualquer forma, se você não fez o tutorial, eu vou dar uma resumida geral. Basicamente o que eu faço é usar as equações da cinemática para calcular a gravidade e a velocidade do pulo. Assim eu consigo ter controle da altura máxima e do tempo. Aí depois é só somar a gravidade na velocidade e a velocidade na posição do Dino. Para o input, é só colocar um if que atribui a velocidade do pulo na velocidade do Dino para lançar ele para cima. E por fim, para impedir que o Dino pule no ar, nós colocamos mais uma condição aqui no if do input que impede o pulo caso o Dino não esteja no chão. Note que nós não fizemos nenhum movimento horizontal aqui. Isso porque ao invés de mover o Dino para a direita e ter que fazer a câmera acompanhar ele, nós vamos mover os objetos para a esquerda para criar a sensação de movimento. No fim das contas é tudo uma questão de referencial. Agora, o Dino tem gravidade, mas não tem nenhum chão embaixo dele. Então vamos fazer a colisão com o chão. Se você está achando que nós precisamos usar Rigid Body, Character Control ou algum malabarismo quântico para fazer a colisão com o chão, fica tranquilo, que não vai ser necessário. Aqui vai ser feito algo bem mais simples. A ideia é a seguinte: como o Dino só fica parado ali o jogo todo, basta forçar ele a ficar sempre na mesma posição Y. Para isso, só fazer um if aqui logo abaixo da velocidade, verificando se a posição Y do Dino ultrapassou a posição Y do chão. Caso seja verdadeiro, nós mantemos a posição X e Z as mesmas e forçamos a posição Y do Dino a ser igual à do chão. A velocidade também é zerada e o isGround fica true, porque esse if indica que houve colisão com o chão. A posição do chão é igual à posição que o Dino está quando o jogo começa. Vamos pegar ela aqui no método Start. Testando no Unity. Vamos agora fazer o movimento do chão.
Aqui no folder Sprites, vamos selecionar o chão, colocar ele como múltiplo e abrir o editor novamente. Nós vamos separar esse chão em 5 partes, igual fizemos com o sprite do Dino. O movimento do chão vai funcionar da seguinte forma. Vamos colocar aqui na cena 5 partes do chão lado a lado e na mesma posição Y, com a última parte fora da câmera do lado direito. Todas as partes vão se mover para a esquerda juntas. Quando essa primeira parte estiver totalmente fora da câmera, ela volta para o início e recomeça o ciclo. Essa mecânica vai gerar o efeito do chão se movendo. Vamos criar o script Ground Movement e adicionar ele na câmera. Para começar, a primeira coisa que precisamos é ter referência de todos os GameObjects do chão dentro do script. Para isso, só criar um array do tipo SpriteRender e deixar ele público para poder passar a referência pelo inspector. Voltando para o Unity, só travar aqui o inspector na câmera para ele não sair quando a gente clicar em outra coisa, depois selecionar todos os GameObjects do chão e arrastar. Não esquece de destravar aqui o inspector de novo. No script, vamos fazer um loop for que vai percorrer esse array, acessando cada GameObject e aplicar o movimento para a esquerda. Se você for para o Unity rodar isso, o chão vai começar a se mover para a esquerda, sair da tela e ir embora. Isso porque ainda é preciso reposicionar a parte do chão quando ela excede o lado esquerdo. Vamos declarar um vector endPosition, que vai ser a posição que o chão vai resetar, e um outro vector startPosition, que vai ser a posição para onde o chão vai ser reposicionado. Aí, aqui dentro do loop, criar uma condição que checa se a posição do chão é menor que a do end. Quando isso ocorrer, o position do chão recebe start. E quais vão ser os valores de end start? Basta ir no Unity e ver os valores da posição do objeto, quando ele está no end e quando ele está no start, e aí colocar no código. Dando play no jogo, o chão se move perfeitamente. Você deve ter reparado que o padrão do chão é sempre o mesmo, porque ele está sendo trocado de um lado para o outro, mas isso não fica legal, seria melhor se fosse aleatório. Então vamos trocar o sprite dele sempre que ele for reposicionado. Aqui no script, vamos criar um array de sprites, e aqui dentro do if escolher randomicamente um sprite desse array. Esses sprites vão ser passados via inspector, igual nós fizemos com os objetos do chão, só que ao invés de arrastar os GameObjects, vamos arrastar os sprites. Executando aqui, agora os sprites vão aparecendo aleatoriamente. Como vocês notaram, o Dino está patinando no chão. Então vamos fazer agora a animação dele correndo. Aqui na pasta Animations, vamos criar o Animator Controller do Dino, depois ir no GameObject, adicionar o componente Animator e arrastar o Animator Controller para cá. Aqui no sprite do Dino, vamos selecionar os frames do Run, 1 e 2, e criar uma animação. Arrastar a animação aqui para a pasta Animations, abrir aqui o Animator Controller e colocar a animação do Run aqui dentro. Para finalizar, selecionar aqui Animation Loop Time. Bom, com o Dino correndo, já podemos adicionar os obstáculos, começando pelos cactos. Vamos criar um script que vai ser o componente do cacto. Depois vamos para o sprite do cactus e subdividir ele, só que dessa vez vamos usar a opção automático, porque eu já preparei o sprite para ser dividido corretamente assim. Vou arrastar um cacto aqui para a cena, adicionar nele o script do cactus e abrir o script. Aqui no script vamos implementar o comportamento que ele vai ter durante o jogo. Esse script vai ser bem simples. Basicamente o cacto vai ter um movimento para a esquerda e quando sair da câmera ele é destruído. Testando aqui. Como você já deve ter entendido, nós temos que gerar várias instâncias do cacto durante o jogo. Para isso, temos que transformar o cacto num prefab. Vou criar outra pasta chamada prefabs e arrastar o cacto para dentro dela. Agora o cacto é um prefab e pode ser duplicado várias vezes, mas nós não vamos fazer isso manualmente. O que faremos é criar um script para gerar as instâncias automaticamente.
Eu vou chamar o script de enemy_spawn e adicionar ele na câmera. No script, eu vou declarar duas variáveis float. Uma interval, que vai ser o intervalo em segundos que cada cacto vai ser instanciado, e outra instantiateTime, que vai ser o tempo para instanciar. Aqui no update, para saber quando instanciar o objeto, basta colocar um if e checar se o time é maior que o tempo de instanciar. Se for, instancia o objeto e recalcula a variável. Para instanciar o cacto, nós precisamos de uma referência do prefab dele. Vamos criar um GameObject público aqui e passar o prefab dele pelo inspector. Aí aqui no código, vamos usar a função instantiate para instanciar os cactos. Essa função recebe como parâmetro o prefab, a posição que vai instanciar e a rotação. Rodando isso, os cactos vão ser instanciados. Como dá para notar, os cactos estão aparecendo sempre no mesmo intervalo de tempo, então vamos criar uma variação para isso. Vou criar uma variável intervalVariation, e aqui onde calculo o tempo vou adicionar um random, que vai gerar um número entre o intervalo menos a variação e o intervalo mais a variação. Assim, no momento que cada cacto for instanciado, o próximo vai ter um intervalo diferente. Para finalizar o cacto, falta variar os sprites dele. Para passar os sprites para o script, novamente vamos criar um array de sprites e passar pelo inspector. Para alterar o sprite do cacto, nós temos que ter a referência do GameObject dentro do script. Felizmente, a função instantiate retorna o objeto que está sendo instanciado, justamente para poder fazer alguma modificação nele caso seja necessário. Aí é só pegar o componente SpriteRender e alterar o sprite. Vamos escolher um randomicamente do array de sprites. De volta para o Unity, os cactos estão sendo instanciados com sprites aleatórios em intervalos de tempos diferentes, igual é no jogo original. A última coisa que vamos implementar nessa primeira parte é a colisão do Dino com o cacto e depois fazer todos os objetos pararem em movimento quando ocorrer a colisão. Vamos criar um script que vai ser o gerenciador do funcionamento do jogo. Esse script funciona como script central e vai ter uma referência de alguns componentes do código, para poder gerenciar o que acontece no gameplay. Só criar o script e adicioná-lo na câmera. No script, temos que declarar as variáveis dos componentes que vão ser gerenciados: o Dino, o GroundSpawn e o EnemySpawn. Depois, aqui no Start, vamos pegar as referências usando a função findObjectOfType. Pronto, agora o nosso script gerenciador já tem acesso a todos os componentes. A colisão vai ser implementada aqui dentro do método update, usando a função overlapBoxAll. Essa função detecta se ocorreu colisão entre uma caixa de colisão e todos os GameObjects que estiverem em uma layer específica. Aqui vão ser passados três parâmetros: a posição da caixa de colisão, o tamanho e com qual layer essa caixa vai colidir. Depois que eu terminei de editar esse vídeo e estava assistindo ele, percebi que eu cometi um erro nessa parte. Na verdade, essa função recebe 4 parâmetros e não 3 como eu acabei de falar. Coincidiu desse erro não dá nenhum problema agora, mas temos que corrigir para as próximas partes. Logo a seguir, entre o size e o layer, coloquem o valor 0. Desculpem pelo erro, voltando aqui. A posição vai ser o position do Dino, e o size vamos colocar um valor que se encaixe bem no sprite do Dino. Eu fiz um teste e o valor 0.3 encaixa perfeitamente. A layer ainda não foi definida, é preciso fazer isso no editor. Basta ir no componente da câmera, clicar em Layer e depois Add Layer. Aqui na Layer 8, vamos nomear ela para Enemy. Agora, temos que colocar o cacto nessa layer. Selecione o cacto e escolha Layer Enemy. Voltando para o script, para acessar a layer, só usar a função getMask com o nome da layer que foi definido. Agora, temos que colocar um if para checar quando houver colisão.
Essa função overLeftBoxAll não retorna um valor booleano. Na verdade, ela retorna um array com todos os colliders dos objetos que colidiram. Nós não precisamos dos colliders. O que precisamos é apenas da informação que houve colisão. Então basta usar o length do array e verificar se ele é maior que zero, porque caso haja colisão, o array vai ter alguns objetos nele e o length vai ser maior que zero. Para saber se a colisão está ocorrendo, vamos fazer o editor pausar. Dando run no Unity, não aconteceu nada. Se você olhar aqui no cacto, apesar dele estar na layer correta, falta o box collider. Então vamos ali no script do spawn do cacto e adicionar box collider quando o cacto for instanciado. Testando. Agora sim está funcionando perfeitamente. Agora que a colisão está implementada e funcionando corretamente, falta fazer o chão e o cacto parar de se movimentar. Aqui dentro do if vou remover o break e usando a referência do ground movement vou acessar a variável speed e zerar ela. Esse erro está indicando que speed é um atributo privado e não pode ser acessado diretamente. Então é só ir lá no script e mudar a acessibilidade para public. Os cactos também têm que ter a velocidade zerada, mas nesse script nós só temos referência do cacto, até porque os objetos são instanciados dinamicamente. Além disso, dependendo do intervalo entre um cacto e outro, pode ocorrer de ter mais de um cacto na cena ao mesmo tempo. Para pegar a referência de todos, vai ser utilizada a função findObjectsOfType. Repare que a diferença da que usamos anteriormente é um S no object. Essa função vai retornar um array com todos os objetos do tipo cactus que estiverem na cena. Aí é só fazer um for e zerar a velocidade desses objetos. É preciso também alterar a acessibilidade do speed no script do cactus. Está tudo funcionando, tanto o chão quanto os cactos pararam. Se você vier aqui na cena com o jogo rodando, vai ver que os cactos continuam sendo instanciados porque o script enemy_spawn continua executando normalmente. Vamos lá para o script e criar uma variável booleana chamada stopSpawn. Aqui no if do spawn, vou adicionar a condição que impede o spawn de correr, caso o stopSpawn seja true. Aí lá na colisão, só colocar o stopSpawn para true e o problema é resolvido. Chegamos ao fim da primeira parte do tutorial. Na próxima parte, nós seguiremos o desenvolvimento do jogo criando o Pterodáctilo e a arma. Até lá, fica como desafio implementar o Pterodáctilo. Eu vou dar uma dica, dá para implementar ele com tudo que foi feito até agora. Eu também recomendo dar uma repassada nos scripts e brincar um pouco com as variáveis que criamos. Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor deixe aí nos comentários. Eu espero que você tenha se divertido criando esse game. Deixe seu like no vídeo, pois me ajuda muito. Também ative o sininho do YouTube para ele te notificar quando saem novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.